praia, ou com uma lixeira da Santana fazendo uma panhoca. Agora, se você está meio lastro e não está entendendo nada dessa conversa, você está precisando mesmo, pelo menos, de 3 dicionários raros. Quando a gente fala em dicionário, o que vem à cabeça é o Aurélio, ou um daqueles tipo inglês-português e vice-versa. Mas o universo dos verbetes é muito maior. Existem dicionários que pouca gente conhece. E não se trata de tradução de línguas exóticas. Eles falam do nosso vasto e criativo português. O nosso português brasileiro, que já tem dicionários para termos nordestinos, de padeiros e até do jeitinho gay de falar. Catrumano quer dizer homem sertanejo de grande valor. A explicação está no dicionário Catrumano, o pequeno glossário de locuções regionais. Fala de termos característicos usados nos estados nordestinos. As pessoas do povo, independentemente que sejam do Nordeste ou não, elas não sabem ler de um modo geral, elas inventam a palavra, um dialeto, uma espécie de dialeto. Então essas palavras, elas correm o mundo que eu digo, corre o Brasil inteiro. O Brasil de baixo, não o Brasil de cima, o Brasil pobre. Aqui tem cerca de 5.000 locuções, 5.000 palavras. Nós fizemos questão de fazer uma diferença entre a locução e a expressão. Não tem expressão propriamente dita, né? Quer dizer, ditado. Com o dicionário na mão, fomos para o centro de São Paulo. É um ótimo lugar para encontrar nordestinos e checar se a distância apagou da memória as palavras daquela região. Eu sou daqui de São Paulo. Nasceu em São Paulo mesmo? Não, na Bahia. Piauí. Piauí? E o piauiense fala muito diferente do paulista, assim? Tem palavras diferentes? Diferente? Lá tem a mandioca e tem a macaxeira. Aqui só tem mandioca. E lá a mandioca nós não comemos, porque se comer nós morremos. A gente fala cearense, vocês falam paulista, aí é uma coisa diferente da outra. Vexame é quando você vai rápido pro lugar, né? Mugango, você já ouviu falar? Mugango? É uma cara feia. E xodó? Xodó é o forró, rapaz. 3 pãezinhos, por favor. Normalmente a área que a gente conhece da padaria é essa aqui, onde a gente chega, pede o pão quentinho, pega e leva para casa. E acaba nem imaginando que nas entranhas do estabelecimento, lá onde o padeiro trabalha, eles já desenvolveram até um dialeto próprio. Tem até o dicionário da panificação brasileira, que mostra o que esse pessoal e como esse pessoal conversa enquanto está trabalhando. Pusemos o livro na mão de quem vive com a mão na massa. Os padeiros que estão no ramo há muito tempo só foram prestar atenção no vocabulário próprio, lendo o dicionário. Dos termos que tem aí, quais são assim os que vocês mais usam? São os nomes de pães? O nome de pão, as pronúncias quando o pão sai ruim, né? Por exemplo? Pão chinelado, pão chumbado. Você conhece todos os tipos de pães que tem aqui? Não todos, né? Conhece uma boa parte? Uma boa parte. Agora, qual daqui que você nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar, esse aqui, pão canoa. Pão canoa? É, com certeza, nunca ouvi falar. O dono da padaria já tinha notado o dialeto dos padeiros, mas não conhecia muita coisa. Alguma coisa assim de diferente a gente sabe que existe assim uma gíriazinha deles. Mas a gente nunca se interessou em saber o que é que dizia a gíria deles, né? O Augusto foi quem teve a ideia de escrever este dicionário. Ele dá cursos, treina padeiros e é executivo de uma indústria de produtos para panificadoras. Pesquisando durante 12 anos toda a cultura que há na área de panificação nas diversas partes do país. Comecei a perceber que havia em cada local alguma terminologia mais específica, muitas vezes para o mesmo produto. Então, isso, coisa regionalizada. O autor do Dicionário dos Padeiros preparou uma mesa com pães que dão água na boca e nó na língua. Quase todos têm mais de um nome. Nós temos o pão carteira. Então é bem interessante porque ele tem o formato, né? Como se fosse de uma carteira de dinheiro, né? Esse é da onde? É de São Paulo? Esse é da região Nordeste. O sovado em outras regiões, como chama? Se chama crioulo.
Esse aqui é o bolachão. É característico de que região? Esse aqui já é uma variante, quer dizer, uma variação do pão, do bolachão do Nordeste. Qual o pão que você encontrou com mais nomes? O pão francês. O pão francês tem uma enormidade de variações de nome que varia de região, desde massa grossa, pão de massa grossa, pão de sal de água e sal, e aí vai carioquinha, cacetinho, bundinha. O Bicionário é o dicionário da gíria usada pelos homossexuais. O autor, Orocil Júnior, não é gay, mas resolveu pesquisar e escrever sobre eles como parte de um trabalho acadêmico. Eu fiz praticamente durante um ano, né, visitas diárias aos pontos de trotuar, aos bares, às boates, os hotéis, às saunas de Salvador. Né, tive algumas contribuições de São Paulo e do Rio de Janeiro, através de alguns amigos gays, e lá fui bem recebido. Cheguei, me apresentava, as pessoas, ótimo, o babado aqui é fortíssimo e você tem que divulgar isso tudo mesmo, porque a gente quer mesmo é romper o gueto, ou seja, trazer do gueto o que ele tem de mais interessante, trazer alegria, né, a manifestação de cultura, para que, enfim, não precise mais de gueto. O dicionário gay, além dos 750 verbetes, tem também historinhas que dão exemplos de como empregar corretamente os termos, além de dicas de filmes, músicas e lugares frequentados por homossexuais. O bichinho do ram-ram, lembra daquela propaganda? O bichinho do ram-ram pegou você. A menina, a poderosa, a tia, 4 letrinhas. Todas essas palavras servem para, significam a AIDS. E tem outros, tem o Denorex, que é o homem que parece bofe, mas não é, né? Tem o Rapidão Cometa, que é o Michê que entra na casa do homossexual e faz a limpa toda sem que o gay perceba, né? O crítico de televisão Leão Lobo foi um dos poucos homossexuais assumidos publicamente que topou comentar o Bicionário. Ele ainda não conhecia a obra. Estou olhando agora, acabei de descobrir e estou descobrindo coisas maravilhosas. Até pedi um tempinho para você poder olhar algumas coisas, porque tem umas coisas deliciosas aqui, né? Esse bofe ACM, por exemplo, eu adorei. Aquele que rouba mais faz. Aqui em São Paulo a gente trocaria por bofe Maluf, né? Mas era a mesma, né? E bofe Itaú, eu adorei também. O homem que transa com o gay, mas o surra depois, deixando a bicha ver estrelas. Alusão ao cheque 5 estrelas do tal banco, né? Tem outro aqui, esse é o melhor de todos. Bofe SBT, aquele que topa tudo por dinheiro. E as pessoas adoram, né? As ditas heterossexuais, elas adoram conhecer esses termos, porque são engraçados, são alegres, e dá sempre uma sensação de um poder para as pessoas, assim, eu posso usar um termo que ninguém sabe, só eu sei. A ideia é difundir mesmo, quer dizer, é uma coisa legal que foi criada com muito humor, com muita inteligência, muita sensibilidade até pelos gays, mas que pode ser de todo mundo. E não fica uma coisa fechadinha lá no mundinho deles, entendeu? Eu acho isso muito ruim. O Capra-Humano, o Tupadeiro e o Bicionário são só 3 exemplos dos desvios da nossa língua portuguesa. Aliás, daria para fazer centenas de dicionários. Cada profissão, grupo social, gangue, turma, acaba desenvolvendo seus termos. É uma forma de identificação. A gente precisa procurar bastante para encontrar quem ainda fale o português puro, castiço, que já não é mais a nossa língua máter. De tantas misturas, acabamos inventando a língua brasileira. Ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro e convidou Bené Nunes pra tocar. Hoje... Rondinelli, amigo dos velhos tempos de Flamengo. Isso é o maior exemplo que nós podemos